Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o evangelista Jarbas Epifânio, como sempre, trazendo uma palavra para você. E hoje vamos estar falando sobre a conduta cristã. E quero trazer aqui um texto que se encontra na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santifiqueis e sereis santo, porque eu sou santo. Muito bem, é exatamente isso que nós vamos estar falando hoje, a respeito da santidade. O que significa santificação? Louvado seja o nome do Senhor. O que significa santo, A palavra santo significa consagrado, preparado, separado, dedicado, consagrado, ser santo, ser separado. Então é importante para o cristão ele ser uma pessoa santa, separada. E como é essa separação? Nós vamos trazer aqui para você algumas referências bíblicas que Deus mostra que nós precisamos haver essa separação. Quais são a separação? Nós devemos separar-se o nosso corpo, alma e espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1: Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isto é, vivendo uma vida completamente dedicada a Deus, como diz a Bíblia em linguagem de hoje. Então toda a nossa maneira de viver, aí observe que nós temos que purificar o nosso corpo, alma e espírito. Nós temos também que ter uma vida santa em toda a nossa maneira de viver. Pois a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. No versículo 7 e 8 diz assim: Deus não nos chamou para viver na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. O verso 8 diz: Portanto, que rejeitai esse ensinamento, não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a você o Espírito Santo. Então, eu quero que você fique atento na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é uma mensagem de você aprender a ser uma pessoa santa. Louvado seja Deus. Então devemos também, irmãos, nós não devemos dar escândalo, pois a pessoa santa, separada, tem que ter cuidado para não dar escândalo. E como eu dei o tema, a característica do crente que vai para o céu, ele precisa não dar escândalo, não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Irmãos, às vezes a gente fica observando, tem certas pessoas que não têm observado esse texto bíblico. Meu irmão, 2 Coríntios 3 e 6. Não dê escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Timóteo 3 e 7. Primeira carta de Timóteo, Paulo escreve dizendo: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Não é só os que estão de dentro, os que estão lá fora observando você. Porque diz assim a palavra de Deus: para que não caia nas afrontas do laço do diabo. Devemos, irmãos, nós devemos ser inculpável e nós devemos se apresentar sem mancha a este mundo. Temos que andar como garça no meio do mundo, dentro da lama, mas não se sujando. Porque sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrupta e perversa, entre as quais resplandece como astro, estrela. Você tem que resplandecer como estrela, como luz no mundo, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e nem
coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Filipenses capítulo de número 2 e 15, e ainda você pode dar uma conferidazinha, dar uma olhada no livro de Efésios capítulo 5, versículo 27. Você precisa ser uma pessoa inculpável diante de uma geração perversa. Senão, meu amigo, você está um pouco difícil de chegar na glória. Então é a característica do crente que vai para o céu. Para sermos fiéis, precisamos, nós precisamos não agradar nós mesmos. Hoje está difícil, as pessoas querem se agradar a si mesmo, botar Deus no bolso, e na hora que precisar de Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero assim, eu quero assado, Deus me aceita do jeito que eu sou, é fulano que diz que Deus não aceita. Vamos para a Bíblia, a Bíblia é infalível. Oh, glória a Deus! Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, não, eu não vou não, porque isso é coisa do homem. Se agradando a você mesmo. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, mesmo que acreditamos que não faz diferença para o Senhor praticarmos essas coisas, ainda assim não podemos ir adiante a praticá-las para agradarmos a nós próprios. É preciso carregar o fardo de temor, de consideração para com as pessoas, com as suas dúvidas, aliás, consideração para com as suas dúvidas e temores de outras pessoas. Então, naqueles que sentem que estas coisas estão erradas, agrademos aos outros e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. Louvado seja Deus. Está aí, Romanos capítulo de número 15 e o versículo 1. Leia Romanos na Bíblia linguagem de hoje, que é bem mais detalhada. Você veja como é tremendo este assunto, como é maravilhoso esta mensagem. Devemos nos andar em novidade de vida, meu irmão. Romanos capítulo número 6, versículo 4, a parte B diz: sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressuscitou, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A parte B do versículo diz: em novidade de vida, pois devemos andarmos, aleluia, em pecado? Não. Porque hoje vivemos pela graça? Não. Que diremos, pois? Disse Paulo, capítulo 6 de Romanos, de 1 aos 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja manifesta mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos viver nele, irmãos. O versículo 14 ao 23 diz assim, nunca mais, o pecado precisa voltar a ser seu Senhor, pois agora você não está mais amarrado à lei, com ele, com o pecado, que o escravizava, mas livre sobre a compaixão e a misericórdia de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de agradar a lei, mas sim de receber a graça divina. Durante que não. Ele vai dizer assim, duramente que não. Será que você não compreende que podemos escolher seu próprio Senhor? Podemos escolher o pecado, que é a morte, ou escolher a obediência, que é a absolvição, que é
a obediência com a absolvição. Então, aquele que você mesmo se oferece, este o tomará e será o seu senhor de você. E será você escravo dele. Então, graças a Deus, que você, embora atingiu, antigamente, tivesse escolhido ser escravo do pecado, mas obedecendo, mais escravo do pecado, agora obedecem de todo o coração aos ensinos que Deus lhe deu, que Deus lhe entregou, e agora então está livre do velho Senhor, que é o pecado, a maneira de utilizá-lo, né? Você agora está livre, você agora é uma nova criatura. Diz o apóstolo Paulo escrevendo para nós. O versículo 20 diz assim, ó: naquele dia, quando vocês ainda eram escravos do pecado, não importava muito com aquilo que é bom. E qual foi o resultado? Evidentemente, não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que continuavam fazendo, pois todas estas determinava em perdição eterna. Mas o que agora, no entanto, estamos livres do pecado e são escravos de Deus. E somos escravos de Deus. E entre os benefícios que Ele dispensa a você, então a santidade e a vida eterna. O salário do pecado levou à morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Se você não entendeu bem aí a leitura que eu fiz para você, eu quero que você leia com mais calma e você vai ver que você agora precisa mudar de vida. Outro ponto a salientar é que devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O que é mais importante? De vera portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, que vá e que vos veja que estáis ausente, ouça acerca de vós que está firme com o mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Que é isso. Ele diz que nós devemos portar dignamente conforme o Evangelho, e aonde nós estivermos, mesmo na frente do pastor, mesmo na frente da sua igreja, mas em outro canto, que alguém não lhe conheça, mas lá alguém vai te ver, e um dia se encontrar com aqueles teus, vai dizer assim: tu viste lá fulano? Ah, vi, pois pensa, um homem servo de Deus. É isso. Então, comportai-vos dignamente no Evangelho. Paulo ainda diz assim, ó, isso eu li para você em Filipenses, capítulo de número 1 e versículo 27. Aí Paulo ele vai dizer em Filipenses 3, 18 ao 20, onde ele fala assim, ó: já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição, no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, virá de lá do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, irmãos. Tem pessoas que estão aí querendo fazer a sua vida do jeito dele. Às vezes a gente já não sabe mais nem quem é uma pessoa cristã.
Às vezes você pergunta, mas tu és cristão? Ah, eu frequento a igreja fulano. Ei, preste atenção que tipo de igreja estás visitando. Preste atenção se ela tem conduta cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa então, irmãos, não andei mais com o povo deste mundo. É isso, irmão, não devemos andar mais com o povo deste mundo. Mas espera aí, como é que eu vou fazer para não andar com eles? Vamos explicar para você. E diz assim Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andei mais como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Então, irmão, não devemos andar mais como este povo do mundo anda. Aleluia. Corrigindo aqui o que eu falei, não devemos andar mas como este povo do mundo anda. Nós devemos andar diferente. Uma pessoa chegou para mim e disse: fulano, mas você até no escuro a pessoa sabe que você é crente, porque a sua roupa, o seu jeito, temos que ser diferente, irmãos. Temos que fazer como Pedro. A palavra, só a voz de Pedro ali já estava condenando. Alguns chegaram e disseram: mas você é um deles, porque você fala do mesmo jeito que ele falava, que ele estava comentando aí. Oh, glória a Deus, tem que ser diferente. 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, e não temos comunhão com ele, andamos em treva, e mentimos e não praticamos a verdade. Então, saiba disso, que nós temos que não andar mais como o mundo anda. Não deixe o nome de nosso Deus ser blasfemado por sua causa. Não deixe. Porque a Bíblia diz em Romanos 2:29, Paulo alertando isso: porque, como está escrito, o nome do Senhor está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vós. Hoje os incrédulos estão imitando os crentes, porque muitos estão andando como eles andam. Mas não é isso que Deus quer. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz: e que concorda há entre Cristo e Belial, que é o diabo? Ou que parte tem o fiel com os infiéis, que é o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Tem pessoas que têm tanto ídolo que, pelo amor de Deus, como é que você diz que é servo de Deus se é cheio de ídolo dentro do seu corpo? Porque vós sois o templo de Deus, vive como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para que copo com água, meu irmão? Para poder você ser curado? Para que um copinho de sal? Isso é idolatria. Você tem que andar, aleluia, tirando esses deuses, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e vos receberei. 2 Coríntios 7:1 diz: meus queridos amigos, todas as promessas são para nós. Por isso purifiquemos a nós mesmos em tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e teme a Deus, e viva uma vida completamente dedicada ao Senhor. Mensagem profunda, mensagem forte. Depois de uma mensagem dessa, eu creio que você vai mudar de vida. Então você vai dizer assim, como dizia certa cantora: Pai, eu sou contra o mal que há em mim, sou contra as más ideias. Me aceita e muda a minha vida, porque eu quero mudar. Então quero ouvir a tua voz dizendo: vem, vem meu filho, eu te aceito. Oh, aleluia, eu te aceito. Então faça isso agora. Faça uma oração ao Senhor e diga: Pai, tira todo o mal que há em mim. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tem alguém precisando dessa mensagem além de você? Compartilhe.
evangelize também. Porque se todos nós fizermos assim, irmãos, nós vamos estar com um mundo diferente. Amém.